Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, nós estamos novamente aqui nesta quinta-feira e estamos indo para a 9ª lição. Então hoje é o trabalho da 9ª lição do livro da nossa irmã Joana de Ângeles, que é o primeiro livro da série psicológica. E aqui está Jesus e a Atualidade. É o primeiro livro dessa série, no qual Joana de Ângeles vai fazer um trabalho maravilhoso, que ao final do livro, daqui a 11 lições, nós vamos ter o término desse livro, nós vamos observar que todo o textão do livro, a nossa irmã Joana de Ângeles vem trabalhando com as nossas doenças da alma e vem sempre nos aconselhando a seguirmos Jesus. E na lição de hoje nós temos, nessa 9ª lição, Jesus e a alegria. E ela vai fazer um trabalho maravilhoso, em que ela traz a tristeza, mostra a origem da tristeza, como nós podemos trabalhar a tristeza em nós. E depois ela então vai demonstrar que Jesus nos concitou a estarmos sempre alegres. E essa alegria é uma alegria de esperança, é uma alegria que planta paz, é uma alegria que nos leva a ter um equilíbrio em nossa existência, para que a gente não emborque na tristeza. E emborcados na tristeza, a gente não estrague toda a nossa trajetória, todo o nosso planejamento desta existência de agora. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele, que sempre misericordioso que Ele é, que tenha piedade de todos nós, que nos ajude a enfrentarmos as nossas inconsistências interiores, as nossas dúvidas, os nossos males, para que a gente possa, clareando esse lado escuro de nós mesmos, nós possamos trilhar um caminho onde nós permitamos que o sol brilhe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Então vamos, queridos amigos, fazer esse trabalho extraordinário demais, essa lição, né, fantástica da nossa irmã Joana de Ângeles. Então, como a gente usa óculos, né, vai ter que dar uma arrumadinha aqui nesse óculos para poder continuarmos o nosso trabalho. Quando Joana de Ângeles fala de Jesus e a alegria, e ela vai começar com a questão da tristeza, ela vai dizer que a tristeza, que amargura as nossas horas aqui na terra. Quantas vezes nós já choramos de tristeza por tantas causas, por tantas coisas, que não tivemos ainda condições de compreender. Por isso que a irmã Joana de Ângeles vai nesse texto, que ela dividiu em 4 partes, ela vai mostrar as facetas da tristeza e vai nos ensinar como compreender esse sentimento, que se ele for muito acolhido por nós, quer dizer, a maior parte de nossa existência nós estejamos tristes, né, mergulhados, ela diz que essa tristeza termina se tornando uma enfermidade da alma. Olha, nós nos adoecemos de tristeza e a gente precisa combater essa tristeza desde agora, esse instante, nesse momento em que nós estamos estudando esse texto e aprendendo com Joana várias coisas. Então nós vamos aprender a gênese da tristeza, nós vamos aprender como combater essa tristeza, e a Joana vai alargando a nossa compreensão.
ela vai trabalhar um conhecimento que a maioria de nós não tínhamos, porque nós temos esse malveso psicológico de nos colocarmos no lugar de vítimas. Ou a gente vai para o lugar de vítima, ou a gente vai para o lugar da rebeldia. E a Joana vai nos ensinar que tanto o lugar de vítima como o lugar da rebeldia são lugares da enfermidade. São lugares que nós vamos psiquicamente para o adoecimento. Nós drenamos uma energia de muito má qualidade. E essa energia de má qualidade, que é processada em nossa mente, mediante os pensamentos tristes e deletérios que nós cultivamos, vai afetar o nosso corpo físico e vai se transformar em dores em vários órgãos. E que se nós persistirmos nessa tristeza, essas dores em vários órgãos terminam transformando alguns órgãos mais sensíveis do nosso corpo biológico em tumorações que muitas vezes nos levam para o túmulo. E nós chegamos ao mundo espiritual, né, estarrecidos, talvez até pensando assim, quando eu estava preparando a lição, por que ninguém me ensinou sobre isso? Por que ninguém nunca me falou que a tristeza adoece e mata? Que sou eu mesma quem produzo essa doença em meu corpo físico, em meu corpo biológico? Ninguém me ensinou. E hoje eu quero aqui, junto com vocês, no Grupo Espírita Casa de Guará, em Itabuna, Bahia, ensinar para todos os que me ouvem, junto com Joana de Ângeles, para quem eu remeto todos vocês, né, para o primeiro livro da série psicológica, que é Jesus e a Atualidade. Como a maioria de vocês já tem esse livro, se não tem, acredito que as bibliotecas das casas espíritas e espiritualistas, provavelmente elas têm esses volumes, né, em suas bibliotecas. Vocês podem tomar emprestado, ler. E a Mansão do Caminho é um merchandising muito positivo, né? Agora, nesse momento, está fazendo, já começou, né, a venda de livros promocionais. Toda a obra de Joana está muito baratinha, né? Os livros todos da série psicológica, os livros todos que o nosso irmão Divaldo Pereira Franco tem produzido através da mediunidade laboriosa dele. Então, vocês podem ir à Mansão do Caminho, a editora Leal, e vocês podem adquirir as obras que vocês puderem, parcelado no cartão, ou mesmo comprado à vista, porque desse modo nós estaremos, né, ajudando o trabalho enorme do Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, que alguns de nós conhecemos, né, presencialmente, e então podemos trazer para nossos lares esse manancial de conhecimento. Então, olha bem o que a Joana vai falar, que nenhuma complacência nós devemos ter e nenhuma justificativa enganosa nós vamos sacar do nosso psiquismo para aceitar a tristeza. Não há motivo para a tristeza. Vocês entendem isso? Alguns de vocês vão dizer, não, mas perdi meus pais. Não cabe ao espírita que estuda, que compreende, que raciocina, que reflete, falar em perda. Nós precisamos entender que é o momento de cada um de chegar através do renascimento, pelo processo reencarnatório, e de retornar pelo processo desencarnatório para a cidade de origem, de onde nós viemos, porque todos nós temos cidades de origem. Nós viemos de vários núcleos comunitários, não é? Nas esferas quintessenciadas que os espíritos nos descrevem, também que aquelas pessoas em estado de transe, de viagem astral, também descrevem em suas obras, porque são espiritualistas. Nós temos aí uma riqueza de material escrito
né, dessas experiências todas, seja através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, seja através do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, da nossa irmã Sueli Schubert, que acabou de retornar para o mundo espiritual, seja através de inúmeros médios, trabalhadores incansáveis, ininterruptos, que não se permitiram a tristeza em suas vidas, porque a vida deles, uma vida de labor, uma vida laboriosa, que deixaram e deixam, né, para os que estão ainda encarnados, uma riqueza em forma de informações, para que a gente não chegue ao mundo espiritual, como eu falei para vocês, reclamando que ninguém me ensinou que era assim. E a Joana vai nos chamar a atenção que problemas todos nós temos. Vocês conhecem alguma pessoa que não tenha problemas? Todos nós temos. E problemas são questões para serem resolvidas. Porque se você não pode resolver os problemas dos seus filhos, porque eles fizeram escolhas ruins para as suas vidas, é preciso respeitar e estar sempre pronta, como mãe, como pai, como pais, como família, a dar o ombro amigo, a oferecer uma cama em sua casa, a oferecer um momento de paz em seu lar, para que eles retornem a um pouco de vida, de alegria e de vigor, e então se decidam a tomar caminhos novos, a trilhar novas sendas da sua vida para compreender o processo onde ficaram estacionados. Muitos estacionam no álcool, outros nas drogas mais perigosas, outros estacionam na droga da maledicência, outros estacionam na droga da preguiça, né? Então, nós temos muitas drogas aí que nós fazemos essa opção dolorosa, né, de estarmos sorvendo essas energias desencontradas em nossa existência. Então, por isso que a Joana vai dizer, problemas todos nós temos. Ninguém no planeta Terra que não os carregue, porque esses problemas, eles se apresentam de formas variadas em cada um dos lares. Se em um não existe o alcoolismo, no outro vai existir a maledicência, vai existir a rebeldia, vai existir o egocentrismo em patamares altos, né? E outros, e na maioria de nós, dos nossos lares, existem porções narcísicas das nossas personalidades, em que nós não temos ainda a condição de colocarmos em prática a caridade, quanto mais a abnegação. A abnegação é um passo acima da caridade, através de renúncias, de compreensões, através de uma série de comportamentos, onde nós podemos acolher o outro para que o outro se desenvolva, para que o outro evolua em seu processo, né, pessoal, particular. A Joana diz que essa nostalgia deprimente, que nós somos invadidos de vez em quando, né, que nos coloca em cima da cama e nos faz chorar do nada. Por que você chora? Nem eu mesmo sei. Eu só tenho vontade de chorar. Ela diz que essa nostalgia deprimente, ela aliena e consome as nossas energias. Aliena porque tira você da realidade da existência. Eu estou fazendo aqui o quê? Eu vim para fazer o quê na Terra? Eu vim de onde? Eu estou fazendo aqui o quê? Eu vou para onde? Os 5 livros principais, que são os pilares do Espiritismo, eles dão todas as respostas para essas perguntas. Então, o principal que está no centro, o livro dos médiuns. Depois nós vamos ter o livro dos espíritos, desculpem aí,
a amnésia parcial. Depois nós vamos ter a Gênese, vamos ter o Evangelho, não é? O céu e o inferno, e assim nós temos esses pilares que nos dão um socorro inesgotável. Eu sempre gosto de estar voltando a eles, aos 4. Quando eu estou com alguma dúvida, quando eu quero esclarecer melhor um ponto, eu volto a um dos 4, dos 5 livros, né? A partir do livro dos Espíritos. Então, eu vou ao livro dos Espíritos. Como os Espíritos responderam essa questão? Eu vou lá e encontro a resposta. O livro dos Espíritos só tem 4 partes, é fácil da gente identificar. Cada uma das partes é dedicada a um desses livros. Um desses outros 4 livros que eu aqui mencionei, a gênese deles é o livro dos Espíritos. Então, primeiro eu preciso estar sempre voltando ao livro dos Espíritos. Então, se eu vou ler a Gênese, eu vou ler a parte do livro dos Espíritos, de onde nasceu o livro A Gênese. Por que o livro A Gênese nasceu e esses outros 3 nasceram do livro dos Espíritos? Porque é muito difícil falar por conceito e por síntese. Quando você sintetiza um conceito, nós precisamos esclarecer esse conceito, e o conceito que nós estamos trabalhando hoje aqui é tristeza e alegria. A Joana parte da tristeza para depois falar da alegria. Nós estamos trabalhando um conceito, não é? Porque nós nos comunicamos por conceito. E como o conceito é a síntese de algo, né, que emergiu, que surgiu de várias e que surge de várias circunstâncias e de várias gênesis, de várias nascentes, é preciso que se explique para que esse conhecimento ele atinja todos os níveis de cognição, de compreensão das pessoas. Então, se eu falo o conceito tristeza, quem já está lendo sobre isso, ou em Joana de Ângeles, vai ter uma facilidade enorme. Mas se nós temos a tristeza como um sentimento, porque o sentimento registra a emoção, né? Aquela emoção que me toma, eu já registrei, eu sei que isso é tristeza. Então, se essa tristeza, que eu gosto de ficar nela, Joana chama atenção nisso, tenha cuidado, vale adoecer. Por que você gosta de aparecer para os familiares e para as pessoas como uma pessoa doente? Qual é o significado disso? Por que você gosta de ir para esse lugar? Talvez, como a Joana diz em outras obras, e chama atenção aqui mesmo nesse texto, é que esse lugar de vítima para onde eu vou é o momento em que eu estou carente, preciso de atenção e preciso de cuidados. Então, se alguém que eu queira que me cuide na minha tristeza, na minha doença, tristeza, não me cuida como eu quero, aí mais triste eu fico. E em ficando mais triste, eu termino desenvolvendo uma patologia do espírito, uma patologia do aparelho psíquico, que no fim a Gênese é o espírito que está doente. E aí então nós vamos para outras questões a respeito da tristeza. A tristeza, diz a Joana, é morbo, prejudicial ao organismo, porque é uma peste que consome a vida. Para aí, vamos pensar. Você está vivendo esse momento de tristeza? Porque você própria está criando os micróbios da tristeza, que é uma peste que consome a própria vida. Você quer ser consumida por isso? Por essa tristeza? A Joana chama atenção para uma coisa interessante. Ela diz: só o homem que pensa é que se permite empolgar pela tristeza. Você já viu um homem empolgado de tristeza? Eu fiquei pensando, eu já vi muita gente empolgado de alegria, né? Terminou um curso, a maternidade, ganhou um filho, foi promovido no trabalho, ou não tinha trabalho, conseguiu passar num concurso, a pessoa se empolga de alegria. Mas a Joana disse que esse homem que pensa, ele também se empolga
de tristeza. Você já se empolgou alguma vez de tristeza? Ficou empolgado? Ela diz que quem faz isso e quem vive essa experiência da empolgação da tristeza termina descambando para os surdos conflitos da rebeldia, que eu falei daqui a pouco, antes um pouquinho para vocês. Todas as vezes que a gente estiver surtado de tristeza, nós estamos indo para a questão da rebeldia. Que coisa, né? Que aprendizado. Né? Na segunda parte, tem uma pergunta para ser feita para todos nós. Você é vítima? Nós somos vítimas? Nós vamos para o lugar da vitimização pela tristeza? Ou nós queremos ser terapeutas de nós mesmos? Joana de Ângeles, você é uma sapiência personificada. Vamos escolher esses dois caminhos agora. Eu gosto de me vitimizar pela tristeza, ou eu quero ser terapeuta de mim mesmo? Vamos escolher o caminho agora. Vocês escolhem aí os seus, que eu já escolhi. Né? Eu já escolhi há muito tempo ser terapeuta de mim mesma. Então, veja bem. Ela diz que essa tristeza, ela tem duas gêneses, vocês vão ver aí na segunda parte, né? Depois daquela florzinha de lótus, vocês vão ver aí na segunda parte, ela começa dizendo isso. Essa tristeza, ela pode resultar de dois fatores. Olha a gênese. De onde nasce a tristeza? Se a gente for perguntar a nós mesmos. Ela, entre outros, ela coloca outros, mas as duas principais são reminiscências, lembranças do nosso passado espiritual. Estão no inconsciente, né? E perturbação, a segunda é perturbação com a repercussão obsessiva. Olha, gente, eu já vi pessoas tristes, mas extremamente tristes quando vai no atendimento fraterno, e quando o trabalho de desobsessão ele é realizado com aquela pessoa estando ali presente, nós vemos a quantidade de espíritos tristes que acompanham aquela pessoa. Então o raciocínio é simples. Você promove, gosta de viver na tristeza por vitimização, você atrai o semelhante, que a Joana de Ângeles vai novamente nos ensinar aqui. A gente atrai por sintonia. O semelhante atrai o semelhante. Me diga como você está hoje, que você vai começar a atrair os iguais. Então, o que é que ela chama a nossa atenção diuturnamente sobre isso? Essa tristeza que permanece de nosso passado espiritual, que nos traz impressões pessimistas. Vocês nunca acordaram um dia perguntando assim, meu Deus, eu acordei tão triste hoje, o dia vai caminhando, chega meio-dia, e aquela tristeza permanece, a tarde chega, a tristeza permanece, e você diz, por que eu estou triste? Pode ser uma impressão de um passado espiritual, que você já viveu e cultivou muito aquilo, ou então, por essas impressões do passado espiritual, e por você cultivar a tristeza, você está atraindo o semelhante. E aí naquele dia que você se prometeu estar alegre, cumprir seus deveres, suas obrigações com alegria, né, realizar tudo que você planejou para o dia. Eu planejo para o dia de amanhã, a curto prazo a semana. A longo prazo eu planejo para o mês, quando é necessário que haja esse planejamento. Mas eu sempre vou fazendo assim, meu planejamento para o dia de amanhã. O que é que amanhã eu tenho que fazer? Isso, isso e isso. Bom, e se eu contar com as intercorrências? Resolva suas intercorrências, porque aqui você tem que cumprir. As intercorrências surgem para provar a sua habilidade, que competência você tem, você sabe. As suas habilidades serão provadas para você dar conta de 10 coisas que você planejou para o dia seguinte e surgiram 15 coisas. Essas 5 a mais provam sua habilidade de resolver, entendeu? Competência está para conhecimento.
E a habilidade está para a prática. Como eu consigo dar conta, na prática do meu dia, de todas essas questões novas que surgiram. Eu achei que meu dia só dava para as 10 coisas, mas surgiram 5 novas. O que eu faço? Eu vou trabalhar minha habilidade para dar conta das 15. E aí, no final do dia, consegui. Meu Deus, como eu consegui isso? Simples. É uma experiência acumulada de provar habilidade, é prática, é a vida do dia a dia. Mas você faz isso porque você tem competência. Competência está para o saber, você sabe. Está para a teoria. Competência está para a teoria, habilidade para a prática. Não adianta ter teoria na cabeça se não ter habilidade para resolver. E não adianta ter habilidade para resolver se eu não tenho a teoria para me mostrar onde eu errei ou onde eu posso acelerar o conhecimento. Vocês compreenderam isso aí? A Joana trabalha muito nessa questão, né? Ela vai dizer que se a gente se acostumar a pensar bem, a gente vai superar todas as lembranças más de outras existências e dessa da agora. Então ela propõe que a gente faça um inventário. Faz aí um inventário da tua vida. Desde que você nasceu. Tem gente que vai dizer, olha, eu perdi meu pai com 2 anos de idade. Eu não tenho uma figura de pai. Isso na minha vida virou uma falta. E aconteceu isso. E vai fazendo um inventário da sua vida. Até que chegou o dia, eu aprendi sobre isso, e eu superei. Porque eu comecei a entender que eu fui uma criança sem pai, mas tive uma mãe que supriu tudo isso. Ou eu não tive um pai, nem tive uma mãe, mas tive uma madrinha, uma pessoa na família. Eu conheço o caso, né, em que a menina ela passou por 8 famílias diferentes. A gente tem Haroldo Dutra Dias, né, que viveu e teve que conviver com 8 famílias diferentes na infância dele. E ele conseguiu superar tudo isso a partir do momento em que ele teve acesso à doutrina espírita. E ele então foi ressignificando todas as suas tristezas, todas as suas dores, e hoje é esse rapaz maravilhoso que nos ensina tantas coisas boas. Continua estudando e trabalha para isso. A Joana vai dizer que os hábitos, eles se enraizam em nossa vida porque eles se repetem. Um hábito para ser constituído leva cerca de 10 anos. Ela vai dizer num outro livro, não é, a respeito de consciência. Esse livro da série psicológica também, e que é cerca de 10 anos. Se eu tenho um hábito ruim, com 10 anos, esse hábito já virou um automatismo em meu corpo somato, né, meu corpo físico, meu corpo biológico, mas também virou um automatismo psicológico. Então, minha tendência é a repetição para o mal. Mas se eu quero formar hábitos saudáveis, eu vou repetindo, até aquilo se transformar em virtude. Porque uma virtude, ela só se sedimenta para ser realmente considerada uma virtude a partir do momento em que o hábito saudável se instala, a repetição dele, né, faz a sedimentação no pensamento e no automatismo do corpo, e com naturalidade eu faço isso. Eu não tenho esforço nenhum para realizar, porque é uma conquista minha, ou de outras existências, ou dessa própria existências. Então, a Joana chama a atenção para essas 2 questões, né, de perturbação, ou as 2 premissas, né, que são as impressões pessimistas, e a outra questão que é muito, muito grave, que é a repercussão obsessiva. Na repercussão obsessiva, que nós atraímos pela tristeza essas entidades, esses espíritos, essas pessoas encarnadas e desencarnadas, nós transformamos essas pessoas em hóspedes. A minha pergunta é para vocês: vocês têm hóspedes psíquicos? Pode ser encarnado e desencarnado. Já pensou naquela pessoa que tem uma necessidade enorme de conversar com você a mesma coisa? Ela é um hóspede psíquico seu, que vai ligar para você, você precisa sentar ou deitar para atender o telefonema, porque leva 1 hora, 2 horas.
repetindo a mesma história, a mesma história, a mesma história. E assim, a Joana diz que essa repercussão obsessiva fica em nossa mente, como um disco furado, trabalhando os problemas da pessoa desencarnada, obsessora, que foi atraída por sintonia, né, para estar junto conosco, numa simbiose psíquica, já que processo obsessivo é conivência. Eu sou conivente, né? Diferença da obsessão tentada, que é aquela encomendada por terceiros, ou encomendada psiquicamente, ou sei lá, utilizando outros recursos, em que se plantam aqueles espíritos tais e tais ali em sua casa para estarem diuturnamente martelando seu psiquismo com aquelas questões que terceiros querem resolver. São duas questões diferentes, né? Se você sintonizar ali, se eles encontrarem em você uma repercussão, aí acabou. A simbiose começa a se instalar. Então, a Joana vai dizer, você é vítima ou terapeuta de você mesma? Eu sou psicoterapeuta de mim ou eu sou vítima de mim mesma? Essa é a grande pergunta do texto. Se é vítima ou psicoterapeuta. Então ela vai mostrar Jesus naquela passagem no Getsemane, né? Quando só Jesus velava e os amigos que ele levou para ajudá-lo naquele momento crucial, porque logo depois ele seria crucificado, quando ele olha ao derredor, todos ali dormiam, não é? Era uma hora decisiva para o encerramento da missão de Jesus encarnado no planeta Terra. Era o pré-final, né? Porque o final foi a crucificação. E Jesus, então, tomado de uma piedade enorme pelos seus companheiros, ele não repreendeu, mas ele viu os companheiros invigilantes, né? Que não davam conta, eles não tinham noção da gravidade do momento, porque eles não tinham noção da personalidade de Jesus de Nazaré. Eles não tinham noção. Veja, eu quero aqui fazer um pequeno parênteses rápido a respeito da China, que vocês devem já saber, o que é que o governo chinês fez esses dias. Proibiu que um app, né, específico, que baixa a Bíblia no WhatsApp dos usuários, ele fez a proibição. O governo chinês foi num pedido especial para que o dono, né, da plataforma, que não dá tempo de explicar tudo, eles apagassem do WhatsApp aquela Bíblia que as pessoas baixavam. Então, qual é o significado disso? Hoje me perguntaram, me ligaram, Carmélia, por que a China fez isso? Minha gente, a China está no comando do mundo para apagar o nome de Jesus da face do planeta Terra. Está vendo aí? Apagar o nome de Jesus de Nazaré da face do planeta Terra. A guerra é uma guerra espiritual, com repercussões para os encarnados. É algo grave desse momento, gravíssimo. E aí eu fico pensando, e ainda tem gente que fica chorando em cima de uma cama, porque não tem o que fazer, porque está triste. Tem cabimento uma coisa dessas? Não tem cabimento. Então, Joana vai terminar o texto dizendo o seguinte: você quer sair da tristeza? Se você quiser, você pode. Você pode sair da tristeza, se quiser. Aí tem que ser um querer, uma força de vontade, trabalhada com a alegria, com a esperança, com o estabelecimento da paz em você. Ou você não quer. Se você não quer sair desses estados de tristeza, você se compraz. Qual é a consequência desse comprazer em estar triste? A doença. Então, ou você escolhe o lado da alegria, ou escolhe o lado da doença. Joana diz, você escolhe o que você quer. Olha que fantástica que ela é. Você pode se transformar, como diz a Joana, em um herói de mim. Eu sou herói de mim,
Vocês são heróis de vocês mesmos, mas para que sejamos considerados heróis, nós precisamos criar o hábito da alegria, da solidariedade, da compreensão, da bondade, né? Deixarmos de ser aqueles que cobram por tudo, que se sente vitimizado por tudo, que se sente inferiorizado. Nós precisamos trabalhar as nossas tendências psíquicas desagregadas. Então que Jesus fique conosco nessa noite, nos dê muita paz e nos permita ter essa força de vontade para criarmos hábitos saudáveis. Até a próxima semana.